Ok, temos aqui um desenho. Vamos ligar o Onion Skin e desenho seguinte. A ideia aqui é ter Isso aqui é a linha de ação do rostinho, né? Se a gente tivesse uma linha de ação no rosto repousado, seria uma linha bem reta, bem sem ação, né? Sem verbo nela. Então aqui eu teria alguma coisa mais ou menos... mais ou menos assim. Decidi que eu ia fazer esse rostinho, né? Aqui mais pra cima um pouquinho. A coisa da construção, né? Tipo, pra manter o modo. Eu já falei sobre isso em outro momento, mas... ter a concepção de que... Ó, cortei aqui no meio dessa estrutura, né? Então, bem no meio é onde começa os olhos pra cima. Então, esse raciocínio tem que ser mantido, saca? Isso é importante. Aí, de novo, no meio de novo, ó. Parece que eu fiz de qualquer jeito, né? Mas não, o raciocínio existe. Mesmo que seja aplicado de forma meio instintiva. Mas tá aí, ó. No meio de novo começa a boca dele. Então, o que acontece aqui é que essa boca tá mais para baixo um pouquinho, né? De onde deveria estar. E como ele tá com um semblante mais felizinho, não é legal que essa boca esteja tão para baixo. Então, eu tô subindo ela mesmo propositalmente nesse raciocínio. Aí vamos pro próximo desenho, ó, já dá para ver o anterior aqui. E aí, segundo o nosso exercício de número... Deixa eu olhar aqui. Exercício de número 7, personagem pensando. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então vamos lá. Aí aqui é importante a gente ter a consciência de que eu estou distorcendo esse mesmo formato, né? Ok. Parece que está funcionando. Vou forçar um pouquinho mais a barra para lá, ó. Ó, aqui eu estou jogando o rosto do meu personagem para cima. Então, como eu estou jogando ó, o rosto de frente e o rosto um pouco de cima. Então, como ele está um pouco de cima, aparece um pouco da parte de baixo do rosto dele. Isso também é uma coisa importante para a gente levar em conta. Se o rosto é deformado, as peças, né, os objetos dentro do rosto dele também são. Então, os olhos dele têm que sofrer essa mesma deformação. Depois a gente pensa sobre a expressão. Não estou pensando muito sobre a expressão agora, não. Não sei qual é a melhor... Vou fazer uma boquinha simples primeiro, né? Beleza. Não é nenhum sorriso, nenhuma boquinha triste. Então fica uma coisa meio neutra. Beleza. Feito isso, a gente pode apagar essas obsolescências aqui, que são as marcações, as guias de raciocínio, né?
Senti que ficou pouco aqui a diferença, então vamos jogar ele mais para cima. Só que eu vou querer, aí é uma coisa que vale a pena ficar refletindo, né? Tipo, eu quero que apareça bastante a diferença de expressão. Então o ideal é não distanciar tanto os desenhos, senão eu não vejo a transformação deles. Inclusive os meus olhozinhos aqui estão muito menores comparado aos do primeiro desenho. Porque eu não estava calculando que essa parte aqui de cima é a mesma coisa que essa parte aqui, só que isso está projetado para cima, então a gente não vê, né, a parte de cima do cucuruco dele. A gente vê só um pedacinho. Ok. Fazer uma pupila quadrada, porque o olho dele é meio quadrado, então eu vou seguir esse raciocínio. Fazer uma linguinha. Ele tá felizinho. Parece que ele tá pensando aqui. Não, né? Parece que ele tá olhando alguma coisa em cima. Se eu jogar para trás, aqui já parece mais que ele tá pensando. Tá, vamos ajudar esse processo aqui com uma sobrancelha. Sobrancelhinha neutra também. A gente pode até subir ela porque ele tá felizinho. Agora eu gosto mais. Agora eu gosto mais desse processo aqui. E já estou ajustando um pouquinho, né, do tal do model. O que é o model? É tentar deixar os dois desenhos mais parecidos possíveis um com o outro. Não o desenho em si, mas o personagem, né? Tipo, tem que continuar parecendo que é o mesmo personagem. Tá. Eu vou tirar isso daqui. Só porque tá atrapalhando a visualização quando eu troco pra cá, tá vendo? Calma aí que vai rolar. Calma aí que vai rolar. Também estou aproveitando isso aqui para fazer uma gravação de conteúdo, né? Porque ano que vem eu vou começar a compartilhar meu conteúdo aqui no YouTube também, em forma de mais ou menos, não vou chamar de videoaula, né? Mas a ideia é essa.
e que dê para aprender alguma coisa assistindo as coisas que eu estou falando, assistindo as coisas que eu estou produzindo. Não só ser uma produção por produção, né? Tipo, a ideia é não fazer só por fazer. Foi isso que eu quis dizer. E beleza, hoje a ideia aqui é falar sobre o conceito básico, aí que mora o perigo, né? Sobre o conceito básico de animação. E para a gente entender o básico da animação, antes da gente partir para todos aqueles fundamentos, né, que a gente chama de 12, mas eles são os básicos, né, eles são os primeiros 12 fundamentos que a gente estuda, tem outras coisas depois deles, a gente precisa entender qual é o processo, né? E o processo é essencialmente fazer desenhos. Tipo, você faz esse primeiro desenho e faz o desenho seguinte. Só que eu podia fazer esse desenho e depois partir para o meu segundo momento aqui, né? Ligar a luz no fundo para ver o papel de baixo e começar a fazer o desenho seguinte, para ele começar a virar o rosto. Podia, sabe? E aí já começa a sensação do movimento. Ó. Não precisa de tanta coisa, não precisa de tanto raciocínio e planejamento. É só fazer um desenho atrás do outro que você vai animar. E isso já é uma coisa foda. Por quê? Porque aqui a gente tem o primeiro conceito de animação. Vou até escrever com... Espero não ter escrito errado. Straight ahead, que é em português do Rio de Janeiro, é o famoso diretão. Anima direto, você não pensa muito sobre o processo, você até sabe onde você quer chegar, mas você não vai fazer planejamento, você só vai desenhando um desenho depois do outro e torcer para tudo dar certo no final. Beleza, temos aqui esse primeiro conceito que é o straight ahead, que eu gosto de chamar de diretão. E a gente tem o segundo conceito, que é esse outro aqui que eu estava trabalhando com aqui na nossa produção, que é, fiz um desenho, fiz o meu segundo desenho, que é a minha próxima pose, né? Fiz uma pose, que é ele feliz aqui, tranquilo, e fiz outra pose, que é ele refletindo sobre alguma coisa dentro da cabeça dele. Então eu tenho aqui duas poses. E depois disso pré-definido, depois que eu decido em que momento cada uma dessas coisas vai acontecer na minha timeline, eu vou começar a pensar como é que isso vai ser aplicado, como é que eu vou fazer a transição de uma pose para outra. De uma pose para outra. Beleza? Fez sentido? Espero que tenha feito sentido. Porque como eu falei, nessa aqui do diretão, depois que você fez a primeira, o seu segundo desenho vai ser o segundo desenho mesmo. Esse aqui, né? Fez um, fez dois e vai fazer o terceiro ainda nessa orientação, né? Nesse sentido, nessa direção, para chegar em algum momento que ele vai estar olhando para o outro lado e refletindo sobre a vida. E no nosso caso aqui, que é o método que eu costumo usar para animar, você vai desenhar ele e o segundo desenho não é o segundo frame da animação. O segundo desenho seria já a próxima pose, né? Por isso que a gente chama de post to pose. E aí a gente vai ter que raciocinar como vai ser o processo nesse meio aqui, né? Entre a pose A. Vou até anotar aqui, ó.
entre a pose A e a pose B. Beleza. Escolhemos o método de animação. Isso aqui é o método, né? É sempre importante, qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que ter um método. Se você não tem um método, você está fazendo, como a gente chama, de onde eu venho, à la Bangu. E a la Bangu não é eficiente. A la Bangu vai ter vezes que você vai conseguir, vai ter vezes que você não vai conseguir. Isso aí é o que a gente chama de inconsistência. Beleza, vou diminuir aqui só para ficar organizadinho, só para ficar bonitinho, né? Beleza, tendo isso em vista, a gente tem que entender agora que essas duas aqui são as poses que a gente conhece como storytelling. Essa é a pose que conta a história. Na minha época a gente tinha história com E, tipo... Eu sou velho esse tanto. Então, a pose de storytelling, né, o desenho de storytelling, é um desenho que está contando a história. Então, tipo, ele está tranquilo e olhando alguma coisa e ele está refletindo sobre alguma coisa. Isso aqui é a nossa história. Depois dessa pose de storytelling, que costuma estar já pré-definida no storyboard ou no animatic, que é o storyboard considerando a passagem de tempo, né? Depois disso, a gente vai partir para keyframe. O que é o keyframe? Frame no computador é cada um desses quadradinhos aqui, né? Na animação tradicional, a gente diria que é uma folha de papel, que significa, na real, a gente não tá quando a gente fala sobre o frame, a gente não está se referindo nem à folha de papel, nem ao quadradinho no computador, né? A gente está se referindo ao fotograma do filme, onde era revelado essas imagens e a gente exibia elas. Então, cada um desses aqui é um frame. E o keyframe nada mais é que a pose-chave. Por que eles chamam de chave? É chave no sentido de importante. Não é chave de chavoso, não. É chave de importante demais, sabe? E aí, a gente vai ter algumas coisas a mais. Porque para a gente fazer esse movimento, por exemplo, existe como chama? Um dos fundamentos da animação, que é o quê? É a antecipação. E o storytelling, ele não calcula antecipação, acomodação, nada disso. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai precisar adicionar esses conceitos ao nosso personagem. Então, depois do storytelling, a gente vai adicionar os keyframes. Antes de desenhar os keyframes, eu vou seguir falando sobre os outros e depois a gente vai preenchendo esses conceitos a seguir, beleza? Vamos lá. Então, depois do keyframe, a gente vai ter o breakdown. Eu não faço ideia se eu estou escrevendo essas coisas certas, hein? Vou te falar a verdade. Não faço a menor ideia. Mas vamos lá. Vamos trabalhar com fé aqui. E o breakdown, eu chamo só de quebra. É só uma quebra. É só uma quebra de pose, quebra de orientação, quebra de direção. É alguma quebra.
quebra de fluxo, alguma coisa vai ser quebrada nesse breakdown. Por exemplo, calma aí que eu preciso olhar minha câmera. Eu tenho uma pose aqui e outra pose aqui. Se eu intervalo isso direto, isso aqui se move em linha reta até aqui, porque são os intervalos reais entre uma pose e outra, né? São todas as possibilidades de posição entre elas duas. Beleza, isso é um intervalo. Agora, se eu quiser fazer esse objeto fazer esse movimento, meio em arco, né, curvado por baixo, eu tenho que desenhar um breakdown que vai me indicar que esse desenho vai estar fazendo uma curva. Então eu desenharia provavelmente um outro desenho nessa posição aqui mais baixa, não lá em cima, que faria com que o meu intervalo tivesse a obrigação de fazer isso aqui e depois voltar para cima. Então isso seria um breakdown. É isso, Morris. Bem-vindo, inclusive. E depois do breakdown, aí sim, finalmente, a gente vai ter o in-between, que é in-between, a tradução seria intervalo, né? Entre, alguma coisa entre, seria por aí, mas a gente vai chamar de intervalo. Por que a gente chama de intervalo? Porque é uma coisa que está entre as duas outras importantes, saca? Tipo propaganda de YouTube, que é bem no meio, assim, tem seu vídeo importante aqui, aí tem um intervalo com a propaganda, aí tem o resto do vídeo. Intervalo. Beleza, já definimos essas duas coisas importantes. Do método, né? Essas duas coisas são relevantes para o método. Show de bola. Uma vez que isso aqui foi definido, foi entendido, aprendido, compreendido, absorvido, a gente vai seguir o raciocínio. Boa, Morris. É que na verdade eu tô acostumado com o conceito de intervalo lá da propaganda da TV aberta, né? Quando mal existia a TV a cabo. TV a cabo foi uma novidade na minha vida quando eu era novo, né? Na minha vida não, na vida de todo mundo. Mas vamos lá. Ó, rapaz, você dá sub em todos os canais que você frequenta? Porra, um dia eu vou ser uma pessoa assim. É desse tipo de pessoas que a gente precisa, sabia? Beleza, a gente tem aqui ó, o método que a gente vai trabalhar pose to pose. Por que a gente vai trabalhar no pose to pose? Porque é o mais eficiente. A gente usa o método straight ahead para resolver algumas questões, algumas pequenas partes da animação, principalmente coisas que a gente vai aplicar depois da animação pronta, tipo um cabelo balançando, um rabo do personagem seguindo ele. Às vezes a animação de efeito costuma usar bastante straight ahead, mas em geral a gente trabalha com pose to pose porque é mais eficiente, é mais controlado e é mais fácil para quem está começando também. Eu não tenho hábito porque é foda, mano. Eu não tenho hábito porque é trabalhoso, é muito difícil. Na verdade é muito fácil se perder quando você está trabalhando com esse straight ahead, né, com o diretão. O pose to pose é sempre mais seguro e eficiente. Beleza, vamos lá. Vou parar de falar aqui e vamos voltar para a produção do negócio, né? Então a gente tem aqui o nosso personagem ali. E aí, ó, vou deletar aqui, fazer um buracão. Por que eu vou fazer isso? Agora, olha, preste atenção na minha timeline aqui, ó. Eu tenho um desenho aqui e outro desenho aqui.
o meu próximo desenho, eu imaginei, especulei que ele deveria estar aqui. Mas eu gostaria de ver o anterior e o próximo. Então é irrelevante onde eu vou desenhar ele, ó, eu posso deixar só esse buraquinho aqui e eu desenho ele aqui porque aí eu consigo ver o anterior e o próximo. Então vamos aqui de desenhar o desenho seguinte. Não o desenho seguinte, o segundo desenho, mas o próximo, a minha próxima pose importante, que vai ser um keyframe, dado que a gente já resolveu, o storytelling. Então agora a gente vai para o keyframe. Beleza. Estou fazendo aqui mais ou menos o nosso personagem. Uma boquinha um pouquinho mais fechada. Quase esqueci que ele estava virando para frente, não para trás. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Estou aplicando um conceito, um fundamento de animação, que a gente vai falar sobre isso em algum outro momento, mas esse conceito é... Que conceito é esse? É antecipação. Hoje em dia, canal acaba propaganda com intervalo de propaganda. Aí complica, né, mano? Pior que é, até na Amazon, no Prime, às vezes, mano, é muita propaganda na Amazon. Tem uma propaganda antes do negócio, aí engata uma propaganda no final. Às vezes entre um episódio e outro tem também? Acho que não, né? Mas se demole tem, mano. Se demole, o maluco lá, o Bezos, não tá pra brincadeira, não. Deu um mole, ele mete uma propaganda no meio mesmo. Vamos lá. E aí, ô Dalila, bem-vinda. E aí, Moreno? E aí é isso, ó. A gente fez o nosso segundo desenho, ou nosso terceiro desenho do processo de pose to pose. No caso, é o nosso terceiro keyframe, que não necessariamente é o terceiro em ordem, né? É o terceiro que foi feito. Por quê? Porque a gente desenha primeiro o storytelling, depois os keyframes, depois breakdown, depois in between. Beleza? Show de bola. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz aquela coisinha que a gente chama de antecipação. Tem esse recurso aí, que é um recurso muito útil e eficiente da animação, e é a antecipação. Eu vou também já prever aqui na minha antecipação que esse olhinho vai dar uma piscada, então já vou fazer ele com a pálpebra praticamente fechada. Por que eu não vou fazer com ela fechada? Porque o design do meu olho fechado e o design do meu olho aberto é praticamente igual. Só ficaria sem a pupila. E como eu não quero deixar ele sem a pupila, porque vai parecer um zumbi, eu vou deixar ela nessa pose aqui e vai funcionar também. Então temos a nossa pose A, a nossa pose B, e agora a gente vai começar a ver outras possibilidades aqui, que são os keyframes, né? Então o que eu penso sobre esse momento aqui? Eu penso que ele pode ficar alguns poucos frames parado, só olhando, que é o tempo da pessoa que está assistindo processar aquela primeira pose. Depois a gente vai começar a mover ela para antecipação. E aí ele vai chegar nessa pose aqui, só que antes de chegar nessa pose, eu quero uma pose um pouquinho mais relaxada, com o olho mais para baixo. Porque eu também quero que seja muito bem visível a transformação desse olhinho olhando para cima. Então vamos fazer o quê? Vamos trabalhar em mais um desenho, pensando sobre o desenho da frente. Ó,
temos aqui a referência do da frente. Eu não sei se aparece para vocês, mas para mim dá para ver bem aqui. Então vamos só fazer isso aqui com um pouco menos de deformação. Eu acho que é por aqui. E essa é a vantagem de estar trabalhando no digital, né? Eu posso pegar e deformar e mexer onde eu achar que precisa. Mas algumas coisas a gente já tinha pré-definido, lembra? Tipo, aqui é o meio do personagem, então a base do meu olho é aqui. Não tem muito para onde alterar. Então vamos lá, vamos pegar o negócio aqui e vamos corrigir ele. Eu gosto da ideia do olho ficar um pouquinho mais para cima, porque aqui ele já está com o rosto mais para cima. Quero essa boca mais para cima porque eu quero que os olhos e a boca se afastem no finalzinho, ó. É esse movimento aqui que eu quero no finalzinho. Ó, então temos uma antecipação, um breakdown, dá para chamar isso aqui de keyframe também, porque é uma pré-pose e depois a nossa pose final, meio que voltando um pouquinho. Essa aqui, que é uma pose que passa um pouquinho e depois volta, a gente chama também de overshoot. A gente não, né? Os gringos lá. E escrever de novo. São dois? Não sei. Se eu escrever errado aí, alguém me corrige no chat. Overshoot passou um pouquinho. Tá ligado quando você tá correndo e aí você dá uma parada brusca e aí teu corpo vai todo pra frente e depois você volta? Então, isso aí que é o overshoot. Você dá um soco e aí seu corpo vai e depois o braço volta um pouquinho, você aponta alguma coisa. A mão desce um pouquinho mais do que devia, depois volta. Isso aí que é o passou um cadinho. Termo técnico BR. Termo técnico da animação com toda a malemolência que vocês merecem. Todo mundo do lado daqui é analfabeto. Então vou até parar de escrever, pô. Não, vamos lá, vamos lá. Beleza, aí tem aqui e tem esse olharzinho lá pra cima. Tá, aí agora que a gente resolveu isso, né? Temos aqui 4 keyframes. Quatro keyframes. E aí, agora a distribuição da posição desses keyframes ao longo da minha timeline é o quê? O que é esta merda? É o timing.
que nada mais é do que... Não, vou até ser mais direto aqui para ser mais eficiente ainda. Quando acontece. É isso. Timing. Vamos escrever com a letra lá bonito. Timing. O que é timing? É quando acontece. E quando acontece? Você que decide. Como saber qual é o timing bom? É 4 frames? É 6 frames? É 12 frames? Não sei, mano. A animação é sua. Faz com 6, faz com 12. Faz com 3. Dá play e descobre o que fica melhor. Ó. Eu acho que só essa passagem aqui que não tá boa. Então vou diminuir o tempo dela. Vamos ver. Agora eu gosto mais. Com 3 desenhos já desanimado. Isso aí. Cavaleiro do Zodíaco que o diga, né? Beleza, temos aí nosso personagemzinho já com todos os keyframes. Agora que a gente já predefiniu aqui, ó, a posição dos nossos keyframes, a gente vai começar a raciocinar sobre o quê? O segundo... A gente vai começar a raciocinar sobre o segundo fundamento mais importante. Spacing. E o spacing é o espaço entre os desenhos. Eu brinco que... Opa. Uma boa animação é tipo um episódio ruim de Doctor Who. Tem bastante tempo e espaço. Calma aí que minha tela bugou toda aqui. Bem, eu acho que está funcionando para vocês, então eu vou seguir. Beleza. Como assim a gente tem que pensar sobre o tempo? O tempo, a gente vai falar sobre a percepção de aceleração e desaceleração. Nota que aceleração e desaceleração não tem a ver com o timing. Aí a cabeça explode, né? Porra, vou até falar separado aqui, ó. Separado. Vamos pra... Caraca, isso aqui vai dar um vídeo. Só isso aqui vai ser um vídeo separado. Vou até começar a falar separado aqui. Vamos lá. A diferença entre timing e spacing. Por que não é uma coisa só? Timing é uma coisa, spacing é outra, isso deveria ser óbvio, beleza. Aí você fala assim, o que é o spacing? Ah, o espaço é para fazer aceleração e desaceleração. Massa, o que é aceleração e desaceleração? É para um negócio ficar mais rápido, mais devagar. Não. Bum, beleza. Vamos lá. Como assim não fica mais rápido, mais devagar, dependendo da aceleração? Porque o timing está pré-definido. Por exemplo, vamos lá. A gente tem um espaço
de 100 km. E a gente tem esse nosso carrinho se movendo constantemente desde o início até o final do caminho por 100 km por hora. O que isso significa? Significa que ele vai estar constantemente se movendo a 100 km por hora, ou seja, em 1 hora ele percorre todo o caminho. Fez sentido? Se ele percorre 100 km por hora, ele percorre 100 km em 1 hora. Fez sentido para vocês? Se o nosso bonequinho, se o nosso carrinho tivesse se deslocando a 50 km por hora, ele estaria se movendo, ou ele levaria 2 horas para percorrer o mesmo espaço, né? Então, a aceleração mudou, ele ficou mais lento e, consequentemente, o tempo para ele percorrer esse espaço muda, mas a gente fica com um espaço físico constante. Beleza. Só que na animação a gente seta primeiro o timing. O que é o timing? É justamente isso aqui, ó. É a velocidade. É o tempo que ele vai levar para acontecer. Então a gente não pode mexer no tempo. Se a gente não pode mexer no tempo e os desenhos eles estão pré-definidos no espaço físico, né? Tipo, ó, eu tenho esse desenho aqui e depois esse desenho aqui. A distância entre esses dois desenhos já está pré-definida. A gente não vai mexer nisso. Então, o que a gente consegue alterar aqui para dar a sensação de velocidade, de aceleração ou desaceleração, né? A gente consegue alterar o fluxo dessa velocidade. Agora que o bagulho explode a cabeça. Vamos lá. Se eu pego esse espaço percorrido e divido por 2, não matematicamente, não estou fazendo conta, só raciocina, tá? E na primeira metade do caminho ele vai a 80 km por hora e no outro ele vai a 120 km por hora, ele continua percorrendo todo o percurso em 1 hora. Ele continua percorrendo os 100 km em 1 hora, porque os 20 km que ele não alcançou aqui, ele compensa no final. Então a gente tem mais ou menos uma variação de aceleração, né? Fez sentido o conceito de variação de aceleração? Claro que faz. Ele está aumentando a velocidade com essa aceleração. Então, esse processo aqui, ó, ele vai só aumentando a velocidade. Por que isso é importante? A gente entender isso. Porque quando a gente for fazer esse outro conceito aqui, ó, oxi, calma aí que eu selecionei o lugar errado. Pronto. Quando a gente for fazer a anotação de espaço, o que é a time chart?
notação de espaço. A time chart, que eu vou mostrar já, é uma anotação para a gente conseguir visualizar e raciocinar sobre e informar a outras pessoas que venham a trabalhar com a gente naquele processo sobre o espaço entre os desenhos, sobre o spacing. Então, time chart, ela tem informações sobre o tempo, mas ela fala sobre o spacing. Calma aí, tudo vai se juntar, tá? É agora que tudo vai se juntar. Beleza. Então, vamos fazer a anotação, ó, daqui para cá. Aqui a gente está no frame 12, correto? Frame 12. Então a gente anota frame 12. Esse frame 12 é um keyframe, aqui, ó. Então a gente circula ele. A gente começa no 12 e vai até qual é o próximo keyframe? Esse aqui, que está no 20. Beleza, então a gente anota. O último é o 20. Agora, esse mesmo conceito que a gente usou aqui, ó, subindo a aceleração, que não vai mudar nem a distância, nem o tempo que ele levou para acontecer, o que vai alterar é a variação de velocidade. Então, no início ele está mais devagar e no final ele está mais rápido. É exatamente o que a gente vai fazer aqui. Sacou? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai definir qual é o meio. A gente tem espaço aqui para mais 1, 2, 3 intervalos. Quero 3 intervalos. Então, vou dividir esse aqui no meio. Vou dividir esse aqui no meio de novo. E vou dividir esse aqui no meio de novo. Tem um conceito que a gente vai falar sobre terços, mas a gente fala isso em outro momento, tá? Aqui eu estou tentando simplificar o raciocínio. Então, olha só. A gente está acelerando esse processo. Por quê? Porque aqui, ó, a gente tem uma pequena parte. Aqui a gente tem outra pequena parte, só que maior. Aqui a gente está aumentando essa distância percorrida. E, por final, a gente aumenta ao máximo a distância percorrida. Eu poderia ter feito esse processo numa velocidade constante. Se a gente faz esse processo aqui, ó, sem alterar se é mais rápido no início ou mais demorado no final, eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Opa. Eu vou estar fazendo isso aqui, que é esse movimento sem a variação de velocidade. É os 100 km por hora o tempo todo, padrão. Só que qual é o problema disso? É chato, é monótono. Então a gente tira isso e faz aqui, ó. A gente lê essa chavinha de cima para baixo, tá? Então a gente está indo do 12 ao 20, aumentando progressivamente o espaço que vai ser percorrido. Consequentemente, muda essa leitura de velocidade. Caralho, expliquei mesmo, quem diria, mano? Então, o que isso aqui significa? Ó, vou até trocar a cor da minha linha. Vou botar o azul aqui. Isso significa que, olha só, a gente vai desenhar o desenho do meio agora. Eu acho que a explicação sobre a parada já foi, né? Vamos seguir aqui. Agora, como que intervala, uma vez que a gente definiu... Calma aí que faltou, né? Aí, antes de intervalar de fato, a gente tem que terminar a anotação aqui, que é, ó, esse aqui é o frame 14. Esse aqui é o frame 16. E esse aqui é o frame 18. Beleza, eu estou sempre pulando um porque eu faço um desenho, repito ele, faço um desenho, repito ele, faço um desenho, repito ele.
Isso aí é padrão, que é o que a gente chama de by 2 ou por 2, tá? Mas vamos ignorar isso aqui. Calma aí. Motion Blur cabe nesse intervalo do lado mais espaçado ou do menos? Então, Morris, eu falei sobre Motion Blur, depois eu compartilho, mas tem no meu canal do YouTube, eu fiz um vídeo explicando esse conceito, tá? Motion Blur é o que? É quando a câmera, o movimento foi mais rápido do que ela é capaz de captar. Então, sei lá, você mexe um braço e a câmera consegue captar uma fração de 1/24 daquela imagem. Então, o que acontece é que se a sua mão se move um pouquinho mais rápido que isso, aquela câmera não vai capturar essa imagem de forma nítida e vai causar esse borrão, né? É isso que é o tal do motion blur, que ele acontece naturalmente. Inclusive na visão a gente tem essa sensação também, tá? Não é uma coisa exclusiva de câmeras e computação, nada disso. E aí a gente tem o que a gente chama de smear. Smear. Esse smear, ele é o que em português é o rastro, tá? E é muito usado na animação. Eu explico tudo sobre smear nesse vídeo que tem no meu YouTube. Dá uma procurada lá, porque eu explico com bastante carinho. O mesmo carinho que eu usei aqui, eu coloquei para explicar sobre smear. E eu explico lá também por que eu não gosto muito da utilização aleatória de motion blur ou smear, tá? Vamos lá. Beleza, a gente definiu aqui, ó, todo o processo não, a gente definiu aqui, ó, o timing, que a gente decidiu aqui na timeline, que é do frame 12 até o frame 20, tá? Dessa pose para essa pose. E a gente definiu o spacing, que ele vai começar um próximo do outro e depois vai distanciando para causar a sensação de aceleração. Pegamos isso, né? Show! Uma vez que a gente definiu isso, a gente faz essa anotação da time chart. E essa time chart, esses espaços aqui, eles são proporcionais aos espaços que serão desenhados entre uma pose e outra. Por exemplo, como assim? O 18, a minha marcação aqui, ó, dessa linha, entre a linha 12 e a linha 20, ela está exatamente no meio entre as duas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois desenhos que eu tenho aqui, ó, frame 18, né? Vou lá para o meu frame 18, vou apagar. Ah lá, ó, tá ele aqui. E vou desenhar no meio. Tá vendo que uma linha tá aqui e a outra tá aqui? Então, eu vou fazer a minha linha aqui, ó. Beleza? Não tem estresse. Não tem o que... Não precisa nem pensar tanto. Às vezes você vai precisar sim, tá? Mas, em geral, é um processo simples, tá? É um processo que não exige esforço intelectual. Você vai fazer um desenho entre dois desenhos. Como assim, pá? Tem uma linha aqui, tem outra linha aqui, você traça a linha no meio. Eu fiz isso aqui, acabei de fazer isso com todo o contorno do nosso personagem. Aí tem os olhos aqui, ó. Tá vendo? Esse olho é referente a esse olho. Não é difícil. Então, o meio entre esses dois olhos tá aqui, ó. Não tem estresse. Sacou? Sacou? Molezinha, não é? Ó, aí a gente tem o outro aqui, ó. Eu gosto de fazer essas marcaçõezinhas que eu estou fazendo aqui, porque elas me ajudam a ver, né, na hora que eu vou traçar. Ah, mas pá, você está fazendo um risco aí meio que do nada. Não é, é que eu estou fazendo de olho.
Mas você pode vir aqui, ó, da pontinha da direita, traça uma linha, traçou uma linha, clicou aqui, ó, viu onde está o ponto, que é o meio da linha. Viu onde está o ponto, você sabe onde você tem que botar o seu. Olha lá, pronto. Resolvido, solved. Aí você vai raciocinar a mesma coisa aqui em cima, ó. Pronto. Estou fazendo a pálpebra subir já, né? Que ela vai fechar aqui e depois vai subir antes de chegar lá. Ah, faltou a boquinha. Calma aí. Vamos ver a boquinha dela. Cadê? A boquinha tá... Ok. Beleza. Tem aqui. Ó. Já temos mais um desenho ali. Vou até desligar aqui. Beleza. E é assim que a gente vai fazer um intervalo. Tá vendo que já tá começando a rolar? Vamos fazer outra coisa também. Aqui, ó, esqueci da sobrancelha. Ok. Quase esqueci da sobrancelha. Aqui a gente já pode ter um comecinho da parte de baixo dele. Beleza, e aí resolvemos o 18. Vamos resolver o 16. Vamos para o frame 16. Pum, vai lá. E aí o raciocínio é exatamente o mesmo. A gente acabou de fazer ele e vamos resolver ele de novo. Recomendo sempre tentar trabalhar na silhueta antes, porque eu acho mais fácil. Opa. Nesse caso aqui, ó, eu botei a sobrancelha no formato que eu queria. E agora eu subo ela para ela ficar no intervalo que eu preciso. E vamos fechar a boquinha dele de novo. Ok. E de novo, a gente vai agora pro 14. Resolvemos o 16, vamos para o 14. E aí, ó, as linhas vão ficando cada vez mais próximas, porque o movimento está ficando mais suave, mais lento, né?
E aí eu gosto de usar essa outra ferramenta aqui que me dá um pouquinho mais de precisão. Você não precisa gostar dela, você não precisa usar ela. Eu uso porque eu acho mais fácil. Aqui eu acho que eu vou deixar a pálpebra fechada mesmo. E pronto, ó, intervalamos esse trecho. Boa? Do 12. Opa. Oxi. Agora sim. Do 12. E aí ela acelera. Start. Stop. Deixa eu diminuir a velocidade aqui para a gente conseguir enxergar bem a variação de velocidade. Viu? Você vê que ele está ficando mais rápido, né? Por que ele está ficando mais rápido? Porque a variação de espaço está aumentando. Quanto que está aumentando? Nessa proporção aqui. Ó. Tá vendo aqui a distância entre as linhas, ó? Essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Ok? Aí vamos fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui. E vamos ampliar, porque a gente vai ver que vai dar, ó, mais ou menos a mesma coisa que aqui, ó. Viu? Deu uma variada aqui a mais no 16, mas o raciocínio é esse. Viu como está muito próximo o raciocínio? É isso. É a mesma proporção que a gente vai usar aqui nessa barrinha, é a proporção que a gente vai aplicar na variação de espaço dos desenhos. E é assim que a gente intervala na animação tradicional e na animação de qualquer outra técnica, na verdade. Cutout a gente vai usar o mesmo processo. A gente vai usar umas gambiarras, uns truques sobre, enfim, sobre interpolação automática, né, do computador resolver a nossa vida, mas é essencialmente isso, tá? Aí, vamos falar sobre mais uma coisa aqui, ó. Aí tem isso aqui, ó. Daqui para cá, eu vou botar 2 intervalos só. 1, 2. Vamos fazer mais uma chave, ó. Aqui eu tenho. Porque agora eu quero falar para vocês sobre o breakdown. Porque todos esses aqui que a gente fez, o 14, 16 e 18, todos eles são in between, tá? O 14, 16 e 18 são in between. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o breakdown. E aí eu vou fazer só 3 desenhos aqui, daqui para cá. Então vamos lá. Eu tenho o frame 20. Opa, 20. Às vezes vocês vão ver alguns animadores que não estão fazendo essa anotação.
Aí você pergunta, é errado? Tem que fazer sempre? Como é que é o processo? Você tem sempre que pensar sobre isso. Talvez você não rabisque isso em lugar nenhum, mas você tem que pensar. Os caras que não estão rabiscando é porque eles pensaram sobre esse processo, tá? Então vamos lá. E onde termina ele? No 26. 20, aí depois eu vou ter um intervalo no 22, outro intervalo no 24 e vamos terminar no 26. 26. E aí aqui a gente já vai aproveitar, ó, e falar, eu poderia fazer um intervalo aqui. Por que que eu não vou fazer um intervalo aqui? Porque se eu fizer esse intervalo aqui, eu estou fazendo, ó, esse espaço, eles são iguais. Então, durante esse pedaço aqui, eu não estou tendo a sensação de aceleração. Então, para intensificar esse raciocínio de aceleração, em vez de dividir esse espaço aqui em 2, eu vou dividir esse espaço aqui em 3. Vou ter essa primeira parte, essa segunda parte e essa terceira parte. Só que aí eu não vou fazer um desenho aqui, eu vou fazer um desenho só aqui. Por quê? Porque aí esse pedaço vai ficar maior que esse, ou esse pedaço vai ficar menor que esse, e esse pedaço ainda fica menor que esse, sacou? Isso aqui é o que a gente chama de terço na animação. É para resolver esse pequeno bugzinho que é natural de causar quando a gente vai dividindo no meio, no meio, no meio. Massa demais! Além disso aqui, a gente tem essa outra coisinha aqui, ó. Calma aí. 20, 21, 22. 22. Depois é o 24. Aqui no 22, a gente vai fazer uma coisa. Ao invés... No 22? Não, é no 24. Aí no 24, que é o do meio, ao invés de desenhar a boca do meu personagem aqui no meio, que seria bem aqui, né? Em vez de desenhar a boca do meu personagem aqui, eu vou fazer todo o resto sendo desenhado no meio, mas a boca dele eu vou jogar em outra direção. Por quê? Porque isso vai me dar uma sensação de coisa mais orgânica, de uma variação maior naquele movimento. E isso aqui a gente chama de breakdown, porque eu estou dando uma quebrada na direção natural das coisas. Então vamos lá. Em vez de descer, eu vou jogar mais para cima essa boca aqui. Tá? E aí o resto, como é um desenho ainda meio próximo, eu vou usar essa técnica aqui. Só porque eu acho mais rápido, tá? Beleza, vamos fazer os olhinhos aqui. Ó, o olhinho eu tô subindo no mesmo processo. Mesmo processo. A sobrancelha também. Essa sobrancelha ela tá perdendo volume, mas não vamos me preocupar com isso também não, porque, né? Uma coisa de cada vez. Vamos lá. Aí, ó. O olhinho tá subindo. E aí esse olhinho, se liga. O próximo eu subi, colei lá em cima. O anterior tá colado aqui embaixo. Esse aqui deveria ficar onde? No meio, né? Só que os olhos se movem muito rápido. Então eu também não vou seguir a regra aqui do meio e vou forçar a barra e subir um pouco mais. Eu vou, na verdade agora, ó, eu pensei um pouquinho melhor, eu vou quase lá em cima já, tá vendo? É isso. Tá vendo o que acontece com a boquinha dele aqui, ó? Ela sobe um pouquinho e desce.
Beleza. Esse é o nosso meio. E aí a gente posiciona ele onde quer e deleta o anterior. Vamos desenhar o frame 22 agora. Vamos lá, vamos lá. E quanto mais próximo os desenhos um do outro, mais cuidado você tem que ter na hora de intervalar, porque mais aparentes vão ficando os erros. Então, quando você vê a galera desenhando umas cenas de luta muito loucas e vagabundo girando e dando pirueta, você pensa, caraca, que foda que esse maluco é. Pode ser que seja, mas você vai saber se ele é foda mesmo quando ele estiver fazendo uma cena lenta, um movimento devagar. É aí que você vê quem tá mandando ver e quem tá sofrendo, saca? Beleza. Ó, fiz nossos dois intervalos aqui, o 22 e o 24, sendo o 24 um breakdown. Por que que o 24 é um breakdown? Porque ele quebra a orientação natural, porque eu tô subindo a boca aqui e depois ela desce. Ó. Não gostei não, mas vamos lá. Vamos lá. Eu acho que, ó, vamos fazer o seguinte. Nosso 22 vai ser um breakdown e o 24 vai ser normal. Então, no nosso 22, a gente faz a subidinha da boca como a gente queria. E aí no 24, a gente desce ela. No meio normal que a gente estava fazendo. Boa. Acho que agora funcionou. É isso. Só mudei qual das bocas eu antecipei. Que em vez de antecipar a seguinte, eu antecipei a 22 e não a 24. É isso. Ó, tá lá. Pronto. Beleza, então o que que a gente... Recapitulando. O que que foi dito hoje? Explicamos o método, as variações de frames, timing, space, time chart, conceito de variação de velocidade e mostramos como fazer a anotação da time chart e como intervalar de fato. Então acho que hoje foi razoavelmente bem produtivo, né? Isso aqui, essa animação desse personagem, isso aqui vai ser o resultado do nosso exercício de número 7, eu acho. Calma aí, deixa eu olhar no... É isso, vai ser o nosso exercício de número 7, que é personagem pensando. Eu não vou terminar ele hoje, porque não é o objetivo. O meu objetivo hoje foi entrar para explicar isso tudo aqui, porque eu queria que isso fosse um conteúdo para uns amigos meus que estão estudando, para o pessoal aí. Então, e eu queria dar essa ajuda. Então acho que tá bom de conteúdo por hoje, estou feliz.
Vou tentar voltar aqui ao longo dessa próxima semana, que eu estou bem mais tranquilo de trabalho. Se eu conseguir, eu entro durante a semana. Espero que tenha sido útil todo esse conhecimento, tá? Espero que tenha sido esclarecedor. E é isso, meus queridos. Obrigadão pela presença mais uma vez e até a próxima.